A iniciação de Malik Dinar. Após muitos anos a estudar temas filosóficos, Malik Dinar achou que tinha chegado o momento de viajar em busca de conhecimento. Irei à procura do mestre oculto que dizem encontrar-se na parte mais profunda do meu ser, disse para consigo mesmo. Saiu da sua casa levando como alimento apenas algumas tâmaras. Passado pouco tempo, encontrou um sufi que caminhava com algum esforço pela estrada empoeirada, e Malik pôs-se a caminhar com ele em silêncio. Ao fim de algum tempo, o sufi perguntou-lhe: "Quem é você? E para onde vai?" "Eu sou Dinar e estou na viagem em busca do mestre oculto." "Eu sou El Malik El Fati e seguirei na viagem juntamente consigo", disse-lhe o sufi. "Será que me pode ajudar a encontrar o meu mestre?", indagou Dinar. "Será que nos poderemos ajudar um ao outro?", perguntou Fati, naquele estilo meio irritante próprio dos sufis. O mestre oculto, segundo dizem, reside no próprio ser do homem. A maneira de o encontrar depende do uso que faça da sua experiência, e isso é algo que só é transmitido parcialmente por um companheiro. Pouco tempo depois, chegaram ao pé de uma árvore que estava a balançar e a inclinar-se. O sufi parou e, após alguns instantes, disse: "Esta árvore está a dizer: está alguma coisa a incomodar-me. Parem e tirem do meu flanco a causa desse incômodo, a fim de que eu possa repousar." "Estou com alguma pressa", retrucou Dinar. "E além disso, como é que uma árvore pode falar?" E lá seguiram o caminho deles. Algumas milhas adiante, o sufi disse: "Quando estávamos perto da árvore, julguei ter sentido o cheiro de mel. Talvez haja algum ninho de abelhas no interior daquela árvore." "Sim, devia ser isso", disse Dinar. "Vamos voltar lá depressa, assim podemos recolher o mel para nos alimentarmos com uma parte dele e vender a outra para nos mantermos durante a viagem." "Como queira", disse o sufi. Quando se acercaram novamente da árvore, viram que outros viajantes já se tinham antecipado, recolhendo uma grande quantidade de mel. "Que grande sorte a nossa", diziam aqueles homens. "Aqui há mel suficiente para alimentar uma aldeia inteira. Nós, pobres peregrinos, agora vamos poder converter-nos em mercadores. Sim, o nosso futuro está garantido." E Dinar e Fati prosseguiram o seu caminho. Pouco tempo depois, alcançaram o sopé de uma montanha, onde ouviram um zumbido. O sufi encostou o ouvido no chão e depois disse: "Debaixo de nós há milhões de formigas a construir uma colónia. Este zumbido é um pedido coletivo de ajuda. Na linguagem das formigas quer dizer: ajudem-nos, ajudem-nos, estamos a escavar, mas esbarramos em pedras estranhas que impedem o nosso avanço. Ajudem-nos a tirá-las do caminho." "Devemos parar e ajudá-las ou prefere seguir em frente?", indagou o mestre sufi. "Formigas e rochas não são assunto nosso, irmão", disse Dinar, "pois eu, da minha parte, estou à procura do meu mestre." "Está bem, irmão", falou o sufi, "embora digam que todas as coisas estão relacionadas e que isto poderia ter uma certa conotação conosco." Dinar não prestou a devida atenção ao que o velho murmurava, e assim lá seguiram adiante. Fizeram uma paragem ao anoitecer e então Dinar deu por falta do seu canivete. "Devo tê-lo deixado cair perto daquele formigueiro. Amanhã voltaremos lá." Na manhã seguinte, ao chegarem novamente ao lugar do formigueiro, não encontraram nem sinal do canivete de Dinar. Em troca, viram um grupo de pessoas cobertas de barro a descansar junto a uma pilha de moedas de ouro. "Fazem parte de um tesouro escondido que acabamos de desenterrar", explicaram aquelas pessoas. "Seguíamos pela estrada quando um velhote frágil nos disse: cavem neste lugar e encontrarão aquilo que para uns é simplesmente rocha e para outros ouro." Dinar lamentou a sua má sorte e observou: "Ontem, se tivéssemos parado aqui um pouco, você e eu agora estaríamos ricos, ó sufi." "Forasteiro, o sufi que o acompanha assemelha-se bastante com aquele que vimos ontem à noite", disseram os homens que tinham encontrado o tesouro. "Todos os sufis se assemelham muito", disse Fati, e lá retomaram novamente o seu caminho. Dinar e Fati prosseguiram viagem e alguns dias depois chegaram às margens de um belo rio. O sufi parou e, enquanto esperavam sentados a chegada de um barco, um peixe pulou para fora da água várias vezes, sempre perto dos dois viajantes. "Este peixe enviou-nos uma mensagem", disse o sufi.
Ele diz: engoli uma pedra que me sufoca, segurem-me e deem-me uma certa erva para comer. Assim poderei vomitar a pedra e sentir-me aliviado. Caminhantes, tenham piedade. Nesse instante, o barco chegou e Dinar, sempre impaciente para seguir viagem, empurrou o Sufi para dentro da embarcação. O barqueiro mostrou-se agradecido pela moeda que lhe deram e Fatih e Dinar dormiram bem naquela noite, na margem oposta, numa casa de chá para viajantes que tinha sido construída por alguma alma caridosa. Na manhã seguinte, estavam a tomar chá quando apareceu o barqueiro. Segundo ele, a noite passada tinha sido muito afortunada. Os peregrinos tinham-lhe trazido sorte e beijou as mãos do venerável Sufi para receber a sua bênção. Você bem o merece, meu filho, disse Fatih. O barqueiro era agora um homem rico e explicou aos dois homens o que realmente lhe tinha acontecido. Estava para voltar para casa quando viu o Sufi e o seu companheiro sentados na margem do rio. Então resolveu fazer mais uma viagem, ainda que eles parecessem pobres, a fim de obter a baraca, ou seja, a bênção pela ajuda prestada a um viajante. Mais tarde, quando retornou à outra margem, viu um peixe que lhe pareceu muito aflito. Estava junto à margem do rio e tentava engolir algo. Então o barqueiro pôs uma erva com cuidado na boca do peixe, o peixe vomitou uma pedrinha e voltou para dentro de água. Pois bem, a tal pedra era um grande e perfeito diamante de incalculável valor e brilho. Você é um velho demónio, gritou Dinar, furioso ao Sufi Fatih. Sabia dos 3 tesouros por alguma percepção oculta e, no entanto, nada me revelou nas 3 ocasiões certas. Isto é que é o verdadeiro companheirismo. Antes eu tinha muito má sorte, mas sem si jamais teria conhecido as possibilidades ocultas nos troncos de árvores, nos formigueiros e nos peixes. Mal tinha terminado de dizer aquelas palavras, sentiu como se um vento forte lhe sacudisse o seu íntimo. Então compreendeu que acabara de dizer precisamente o contrário da verdade. O Sufi, cujo nome significa Rei Vitorioso, tocou suavemente no ombro de Dinar, sorriu e disse-lhe: Agora, irmão, vai descobrir que pode aprender com a experiência. Eu sou aquele que se encontra a serviço do mestre oculto. Quando Dinar se atreveu a erguer a vista, viu o seu mestre já pela rua afastar-se com um pequeno grupo de viajantes que discutiam sobre os riscos da longa jornada que os esperava. Hoje, o nome de Malik Dinar figura entre os principais Sufi, companheiro e modelo, o homem que chegou. Malik Dinar foi um dos primeiros mestres clássicos. O rei vitorioso desta história é uma encarnação das funções superiores da mente, a que Rumi denominava o espírito humano, que o homem deve cultivar antes que possa operar de uma maneira iluminada. Gratidão por ter assistido. Se gostou deste vídeo, clique em gosto, partilhe e subscreva o canal.